Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Estava orando esta manhã e parei, enquanto eu orava buscando a Deus, eu parei para refletir sobre este livro que está aqui, as Sagradas Escrituras. Infelizmente, o relativismo tem feito com que tantas pessoas tenham dirimido, de certa forma, a essência desse livro. Para mim, isso aqui simplesmente é o estatuto. Por causa disso, eu sempre enfatizo a sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Para mim, acima do que está aqui é apenas o próprio Deus. E quando eu estava orando esta manhã, me veio na mente e eu vi, não tive visão, nada disso, nada de sobrenatural, apenas uma imaginação. Mas lembrei-me do sacrifício na cruz. Então, ao lembrar-me do sacrifício, a minha imaginação, como ela é fértil, ela reportou-me aos tempos em que Jesus Cristo estava sangrando naquela cruz, em que seu sangue escorria. Então eu fiz uma analogia introspectiva, subjetiva, com perdão da redundância. E nessa analogia eu coloquei este livro que está aqui. Porque realmente, na minha compreensão, Deus está acima deste livro. O sangue de Cristo está acima deste livro. Porém, esse livro é o elo que me liga ao sangue do Cordeiro. É como quando nós precisamos de fazer alguma transfusão. Eu não me lembro agora como chama aqueles tubos por onde passa o sangue que é inserido em nosso corpo, quando alguém faz uma transfusão de sangue. Na oportunidade que eu preguei, eu falava sobre aqueles que são transplantados. E eu volto a repetir. Eu me considero um transplantado, lembrando do que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, salvo engano, em que a palavra de Deus vinda a Ezequiel disse que retiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. O que se configurou, o que se confirmou, foi repetido no livro de Hebreus, do escritor aos Hebreus. E trazendo para meus pensamentos, Deus fez comigo e com aquele que o conhece e o ama, em espírito e em verdade reconhece a sua soberania, um transplante. Um coração pecaminoso, sujeito às piores imundícies, porque eu estava morto em meus próprios delitos, é o que Efésios no capítulo 2 diz, porque também nós lemos no capítulo 3 de Romanos que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. No versículo 10, versículo 11 do capítulo 3 diz que não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Mas também em Romanos nós lemos que o salário do pecado é a morte. E já que nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós encontramos salvação através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí é que eu me volto nessa miscelânea, enquanto eu refletia a Deus, eu vi como um tubo, a palavra não é esta palavra, mas não vem ao caso. Tudo que eu posso dizer é que o sangue de Cristo irrigou o meu coração. Como eu dizia sobre os transplantados, eu me lembro que quando uma pessoa faz um transplante, seja do que for, é necessário que ela tome algum remédio para que o seu organismo não rejeite esse órgão que lhe foi transplantado ou que lhe fora inserido. E em mim foi inserido um novo coração. E esse aqui é o remédio. Por isso é que eu sou sempre, terminantemente, irredutivelmente a favor das Sagradas Escrituras, sem tirar nem pôr. Tentam de qualquer forma criar eufemismos no sentido de dirimir, de invalidar o que aqui está. Esta é a palavra de Deus. Acima dela só o próprio Deus.
Mas eu não estou aqui querendo partir para um princípio deísta ou teísta, eu faço confusão entre os dois. Ou seja, Deus não criou tudo e depois foi embora e esqueceu de quem era. Eu não creio num Deus cósmico, distante. Eu creio no Deus pessoal, no Deus subjetivo para mim e para cada um de nós, na minha concepção de entendimento, o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai, Ele enviaria o Consolador, que nos guiaria a toda a verdade. E o Consolador, na sua onipotência, onipresença, onisciência, habita em cada coração, porque nós nos tornamos o tabernáculo desse Espírito Santo. E ao tornarmos, pelo menos aqueles que reconhecem a Cristo, o senhorio de Cristo, e vivem a vida pautada no que está aqui, sem autossuficiência, sem os conceitos advindos de homens com ideias antropocêntricas, mas aquele que nega a si mesmo, pega a cruz e segue a esse Jesus Cristo, baseado não numa ideia de um filósofo, de um religioso, ou seja, de quem for. Na minha igreja eu respeito muito meu líder. E se estou lá é porque a igreja de lá é cristocêntrica. Eu não estou dizendo que ela é perfeita, porque a perfeição nós só encontramos em Cristo. Mas enquanto a igreja a qual faço parte, respeitar a soberania de Deus, respeitar a relevância das Sagradas Escrituras, tendo ela como base, como fundamento, a só Escritura, eu peço a Deus que me mantenha neste lugar. A menos que eu não reconheça o senhorio de Deus, a soberania de Deus, a graça e a glória de Deus. Por fim, eu sei que existem 5 solas, sola Escritura, sola Escritura, soli fide, soli deo gratia, mas ultimamente tem me atido soli deo glória, soli gratia, soli Escritura, somente a fé, enfim, soli fide. Mas eu quero me ater a este remédio que saiu da cruz do Calvário, do sangue que espargiu, que derramou lentamente. Eu sei que isso aqui é uma ilação da minha parte, é uma conjectura que estou fazendo. Mas na conjectura que estou fazendo enquanto eu orava, eu via o sangue de Jesus purificando-me de todos os pecados, com seu corpo ferido na cruz. E seu sangue, de uma forma que veio na minha mente através da imaginação, eu criei uma metáfora em que o sangue veio através de um tubo, irrigando a minha essência, para que eu e ele sejamos um. Ele como Senhor e eu como servo, subserviente não a um grande ideólogo, não a um grande teólogo, não a um grande mentor religioso, subserviente ao teu Espírito, através do que aqui está. Bendito seja o nome desse Deus, que nos trouxe vida eterna através da sua misericórdia. Amém.